dia a todos e a todas. Havendo o número legal, da forma regimental, declaro aberta a presente sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Está em discussão, se há alguma emenda, alguma... São as atas das sessões virtuais de 17 a 21 e de 24 a 28. E a ata da sessão por videoconferência do dia 26 do corrente mês. Não estão aprovadas. Registros iniciais. Boas-vindas à juíza de direito Berenice Capuchu, convocada para substituir o desembargador Cláudio Santos, seu afastamento. Seja bem-vinda, doutora Berenice. Sempre é um prazer ter em nossos trabalhos. E também registrar a ausência dos desembargadores Glauber Rego, Cornélio Alves e Maria Zeneide, por estar em gozo de férias, e o desembargador Expedito, que informou que não vai poder comparecer à presente sessão por motivo de saúde. Vamos aos julgamentos. Pela pauta do processo judicial eletrônico, primeiro o mandado de segurança. Esse processo não vai ser julgado, que é o relator do desembargador Expedito. Já informei que Sua Excelência não vai comparecer por motivo de saúde. Dois, o mandado de segurança em que é impetrante José Dias de Souza Martins, advogado Hébito de Oliveira Mota, impetrante governador do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Estado da Secretaria do Planejamento e das Finanças, também do Estado. Relatora é a doutora Neise Fernandes. Tem a sustentação oral do advogado? Tem, está escrito, doutor Hébito de Oliveira Mota. Está na sala, está presente. Dispensa o relatório? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, que está publicizado? Não, já é do meu conhecimento, já tive acesso. Então, Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental por 15 minutos. Presidente, só um registro. Esse processo ele é um agravo interno, e os agravos internos, o regimento nosso, ele permite sustentação oral no caso de extinção. Emenda inicial, isso. Eu não sei se é o caso desse mandado de segurança. Mandado de segurança, doutora Neise, isso é um agravo interno? É um agravo interno em mandado de segurança. Mas que não foi indeferida inicial? Não foi indeferida inicial. Então, é um prazer, Vossa Excelência, mas o nosso regimento não tem essa previsão de sustentação em agravo interno que não seja de indeferimento de inicial do mandado de segurança. Ok? Então, Vossa Excelência pode assistir sem nenhum problema, mas que não fará sustentação. Eu queria só, presidente, me permita, cumprimentar a Excelência e os demais membros da Corte. Na verdade, essa é a minha primeira participação aqui numa sessão do Pleno ao vivo, né? Eu queria apenas agradecer. Na verdade, eu tenho conhecimento que, no caso em tela, não há previsão legal para a sustentação oral. Apenas, inclusive, eu até conversei com a assessoria do Pleno, antes do início da sessão, e ficaria apenas à disposição para um eventual esclarecimento. Mas, no caso, eu quero apenas agradecer e dizer que retiro a minha participação. Tá bom. Né? E desejar uma boa sessão e continuar assistindo aqui ao vivo. Obrigado. Com a palavra, doutora Neise. Eu vou passar a ler a emenda, presidente, porque o voto já está disponibilizado para os senhores. O processual civil, agravo em mandado de segurança, emendas parlamentares individuais, artigo 107 da Constituição Estadual, concessão de liminar, executivo em efetivar o dispêndio financeiro dos recursos alocados na LOA, Lei Orçamentária Anual, infringência à nova ordem constitucional trazida pela EC 14/2015, presença dos requisitos íncitos ao deferimento da medida de urgência, manutenção do deciso, desprovimento do recurso. Foi concedida a liminar monocraticamente e ingressaram esse agravo interno e eu estou votando pelo desprovimento. Algum colega que tem alguma observação?
Está proclamado os termos do voto da relatora. Dando continuidade aos julgamentos, tem uma ação direta de inconstitucionalidade requerente ao Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, requerida ao governador do Estado do Rio Grande do Norte, governador e presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Relatoria do desembargador Paulo Otávio Pinheiro. O voto está em mesa? Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, o voto está disponibilizado, é bastante longo. O desembargador Ibanez, ele suscitou uma preliminar de legitimidade ativa do Procurador-Geral de Justiça adjunto da Procuradora. Eu estou rejeitando a preliminar, mesmo porque, no caso, quando a Procuradora ajuizou a ação, ela comprovou nos autos que o Procurador-Geral estava em gozo de férias. Então, nós temos precedentes nesse sentido. Eu não sei se o desembargador Ibanez concorda, porque inicialmente Sua Excelência falou que não havia ratificação, mas, independente de ratificação ou não, tem esse detalhe, e nós, em precedentes da relatoria do desembargador Gilson e outros, nós já temos decidido que, nesse caso, comprovada a ausência do Procurador-Geral, por férias ou outro motivo, então, afasta-se a ilegitimidade. Então, a preliminar é nesse sentido. Eu estou rejeitando. Não sei se... Presidente. Com a palavra, desembargador Ibanez. Quando nós discutimos isso, ficou entendido que, quando a procuradora adjunta está no exercício, ela é a procuradora-geral. Então, a petição da ação deve constar, porque a legitimidade é do procurador-geral e não do procurador-geral adjunto, ainda que ela esteja no exercício da procuradoria-geral. Se estiver, é a procuradora-geral, porque o procurador-geral está de férias. Os precedentes, aliás, o precedente que eu transcrevi no voto de relatoria do desembargador Glauber é justamente igual a este caso. O uso do desembargador Gilson, houve a ratificação do procurador-geral, ratificando a inicial. Aí nós não discutimos mais a preliminar, porque o procurador-geral de Justiça ratificou a inicial subscrita pela procuradora adjunta. Então, penso que nessa matéria, o entendimento da Corte é de que, na denominação da autoria da ação direta de constitucionalidade, deve constar o Procurador-Geral de Justiça, ainda que esteja no exercício a Procuradora adjunta. Ela irá assinar como Procuradora-Geral de Justiça. Então, a minha discussão é que a legitimidade constitucional não pode ser ampliada ou estendida ao Procurador-Geral adjunto. Procurador-Geral de Justiça adjunto. Então, eu votei. Agora, se o tribunal rejeitar a preliminar, estará mudando aquela jurisprudência construída na ocasião em que essa matéria foi amplamente discutida. Desembargador Ibanez. Eu posso, se Vossa Excelência, o relator e Sua Excelência, o presidente e mais desembargadores admitirem, votar agora oralmente a inicial, para que não haja necessidade de alteração ou discussão da jurisprudência já posta dessa grande corte. Então, eu ratifico a inicial da adição direta de constitucionalidade em questão. Pois não. Senhor presidente, só em relação ao argumento do desembargador Ibanez, com todas as vezes, eu entendo que não, porque no momento em que a Procuradora-Geral adjunta está no exercício, por motivo de férias do Procurador-Geral, como foi comprovado aqui nos autos, então, no meu entendimento, não havia necessidade nenhuma, mas seria um perfeccionismo. Ela na inicial, ela dizia a Procuradora-Geral de Justiça, só porque ela disse adjunta, daí surge essa ilegitimidade, se quando no corpo do voto, aliás, nos autos, ela comprova
que o procurador-geral está afastado, está de férias. Então, por isso eu acho que não havia nem necessidade de ratificação. Mas tudo bem. E eu cito aqui precedentes, porque, veja bem, há um caso aqui em que o procurador-geral ele estava ausente por uma viagem a Nova Cruz e a outra viagem que eu não me lembro. Quer dizer, era uma ausência por motivo de trabalho aí, por 2 ou 3 dias. E foi reconhecida pela Corte que havia a legitimidade do procurador-geral adjunto ou da procuradora adjunta. Aí se diz, não, mas houve ratificação. Bom, a ratificação também eu entendo, e aí já, doutor Eudo já acho que já resolveu a questão, porque ratificou aqui. A ratificação eu entendo que se deu nas razões finais, quando o procurador-geral corrobora todos os argumentos e o pedido final da procuradora-geral. Para mim, isso aí já é ratificação. E eu cito, inclusive, para deixar bem claro, eu cito um precedente aqui, ministro Moura Ribeiro, 3ª turma, julgado em 2020, agora em junho de 2020. Ele diz, diz aqui no voto, registro por oportuno que o Supremo Tribunal Federal não exige que a ratificação do legitimado para a procuração direta de constitucionalidade ocorra de forma expressa, razão pela qual entendo ter havido a devida ratificação, entre parênteses, confirmação, corroboração ou reforço, da inicial pelo Procurador-Geral de Justiça, quando chamado para se manifestar nos autos, reafirmando, inclusive, os fundamentos apresentados pela Procuradora-Geral de Justiça de Juiz. Aí diz, é necessário perceber, para tanto, que a ratificação, não, aqui já é o ministro Moura Ribeiro que diz, é necessário perceber, para tanto, que a ratificação não é propriamente a realização de um novo ato, ignorando-se o ato que já foi praticado. Ratificar significa confirmar, reafirmar o que foi dito. STJ, ministro Moura Ribeiro, 3ª turma, julgada em 29 de 6 de 2020. Bom, se essa era a questão, também agora entendo que ficou resolvida, já que o doutor Eudo ratifica aqui em sessão. Então, por esse motivo, eu estou rejeitando a preliminar. Presidente, só para reforçar, não quero polemizar não, mas para dizer, nós admitimos mandado de segurança contra secretário de Estado adjunto? Não. A admissibilidade da ação é lá no início, a legitimidade é lá no início. Quando recebemos um mandado de segurança contra secretário de Estado adjunto, dizemos que a competência não é nossa. Da mesma forma, não haveria nesse caso, mas o pleno irá decidir. Eu não vou mais argumentar, porque eu não vou insistir em convencer os colegas a decidir conforme eu penso. Então, eu registrei meu entendimento e a maioria vai decidir sobre a questão. Desembargador Ibanez, mas é totalmente diferente, com todas as vendas. A lei do Ministério Público prevê, na ausência do procurador, quem o substitui? Procurador-Geral adjunto. Tá, então, eu encerrei minha argumentação. Senão eu vou insistir querendo convencer todo mundo. Não é meu objetivo convencer todo mundo. É justificar meu ponto de vista. Eu peço a palavra. Peço a palavra. Qual a palavra? Tentando contribuir. O vice-presidente do Tribunal de Justiça, quando assina um ato no exercício da presidência, não tem validade? Não é? O vice-presidente do Tribunal de Justiça, quando assina um ato no exercício da presidência, pronto, ele está no exercício da presidência. Eu penso que é o mesmo caso. Então, vejo que não há ilegitimidade aí todas as vezes. Pela votação do sistema judicial eletrônico, pessoal, está todo mundo, os colegas, acompanhando o relator no sentido da revisão preliminar, hora em debate. Com a palavra, desembargador Vivaldo, sobre o mérito. No mérito, excelência, o voto disponibilizado, bastante longo, e eu estou concluindo pela inconstitucionalidade julgando procedente a ação para declarar inconstitucionais os itens 1, 2 e 6 do anexo único da Lei Complementar 247 de 2002,
e, sobretudo, fundamentando o voto em vários precedentes, mas num precedente recente, da qual foi relatora a ministra Carmen Lúcia, né? E que o Supremo Tribunal Federal, pela maioria, vencido apenas o ministro Toffoli, já julgou essa matéria, salvo engano, do estado de Sergipe, considerou inconstitucional. Então, eu estou concluindo, o voto está disponibilizado, e para não tomar o tempo de Vossas Excelências, eu digo, diante de tais considerações, voto no sentido de julgar procedente a ação para declarar inconstitucionais os itens 1, 2 e 6 do anexo único da Lei Complementar Estadual 247 de 2002, com a redação dada pela Lei Complementar 612 de 2017, com efeitos ex tunc. E esses efeitos também com base a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração na ação direta de constitucionalidade, em que a ministra Carmen Lúcia diz, para afastar qualquer obscuridade, ela diz, ementa, embargo de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impossibilidade de rediscussão da matéria, embargo de declaração rejeitado. No acordo embargado, não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 1º da Lei 4.185/99 de Sergipe. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a adotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se no ponto voto vencido em vencedor, que era a tese defendida pelo ministro Dias Toffoli. Então, isso foi julgado, esses embargos, em abril de 2020, e fundamentado nessa posição do Supremo, eu estou reconhecendo efeitos ex tunc no caso, como eu estou encaminhando o voto, Excelência. Desembargador Ibanez, com relação ao momento, Vossa Excelência acompanha o relator? Eu discordo, eu voto pela não declaração de constitucionalidade. Quer dizer, meu voto divergente é na preliminar e no mérito. No mérito, ok. Então, aqui pelo sistema judicial eletrônico, os colegas estão acompanhando o relator, com exceção do desembargador Ibanez. Vencido o desembargador Ibanez, que vota pela improcedência da ação, e os demais votam pela procedência. Está proclamado o termo de voto do relator. Dando continuidade, 4, que é o incidente de arguição de constitucionalidade criminal, da relatoria da doutora Neise Fernandes. Está em mesa? Só para registro, estão presentes aqui na sala de conferência o doutor Caio Vitor, advogado suscitado, e o promotor Wendel Beethoven, pelo Amicis Curiae. Está em mesa, presidente. Do doutor Caio Vitor e do doutor Final dispensa da leitura do relatório, que já foi publicizado. Eu acho que não há necessidade da leitura do relatório. Eu dispenso, Excelência. Da nossa parte também, Excelência, dispensa. Então, está com a palavra a doutora Neise. Vou manifestar oralmente. Vai haver manifestação? Vai, sim. Sim, Excelência. Doutora Neise, primeiro fala o doutor Caio ou o doutor Wendel? Doutor Caio. Primeiro, doutor Caio. Doutor Caio, Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental. Pois não. O doutor Wendel irá falar. Como o promotor tem direito a falar no pleno ou é o procurador de justiça que fala? Ele está aqui, eu acho que é o amicus curiae, não é isso? Ele está como amicus curiae. Mas ele do Ministério Público, amicus curiae, representando quem? A 19ª Promotoria de Justiça. 19ª Promotoria de Justiça da comarca de Natal. A Promotoria de Justiça não tem assento no tribunal pelo princípio da unicidade do Ministério Público. Então, quem vai falar é o doutor Eudo, pelo Ministério Público. Perfeito, senhor presidente, perfeito. E não o doutor Wendel. O doutor Wendel não pode falar onde o procurador tem assento. Senão nós teríamos duas partes, dois representantes do Ministério Público falando do mesmo órgão julgador. Então, essa questão de ordem eu vou submeter à votação. Desembargador Mauri, como vota Vossa Excelência?
Acompanho a posição do desembargador Ibanez. Desembargadora Judite Nunes. Também acompanho. Doutora Berenice Capuchu. Também acompanho. Desembargador Ivaldo. Acolho a questão de ordem. Doutora Neise. Neste caso, eu estou acompanhando também a questão de ordem. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, eu tenho minhas dúvidas, porque quando o Ministério Público também é apelante, o autor de ação, o procurador também não dá o parecer. Então, eu realmente tenho, ainda que inclinado à posição do desembargador Ibanez, eu confesso que tenho essa dúvida se realmente o doutor Wendel não poderia ter direito à palavra nessa situação. Entendo que em algumas circunstâncias há a unicidade da instituição do Ministério Público, mas também há uma certa independência em relação ao papel utilizado do Ministério Público quando parte, e a Procuradoria também oferece parecer, muitas vezes contrário ao pleito do Ministério Público, quando autor da ação ou quando é autor do recurso. Essa consideração, essa preocupação eu gostaria de manifestar, mas como eu disse, a princípio acompanho o desembargador Ibanez, mas tenho dúvidas a respeito do acerto dessa posição. Desembargador Amilcar, a promotoria recorre e tudo mais, mas quando chega no tribunal, quem emite parecer, portanto, quem faz sustentação oral é o procurador, é quem tem assento legalmente no tribunal, é o procurador, e não mas com todas as vênias de barra do Ibanez, eu acho que essa figura não se confunde nessa situação. O Ministério, o procurador, ele oferta parecer na função dele. No caso, aí seria, ele, utilizando essa regra, ele não precisaria mais oferecer parecer nas ações que o Ministério Público fosse autor, né? E Vossa Excelência utiliza como fundamento que haveria até o intento da situação, digamos assim, uma dupla oportunidade para que uma instituição falasse em determinado caso. Mas, como eu disse, eu confesso que tenho dúvidas. Desembargador Dilermando, como vota Vossa Excelência? Questão de ordem. É interessante, muito bem-vinda a posição do desembargador Ibanez, mas as considerações do desembargador Amilcar são para nós refletirmos. Muito interessante para nós refletirmos. No momento, eu acompanho o relator. Aliás, eu acompanho o desembargador Ibanez. Desembargador Vigílio. Acompanho a posição do desembargador Ibanez. Desembargador Gilson. Acompanho igualmente a posição do desembargador Ibanez. Não, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não. Existe, inclusive, a matéria é interessante, mas há precedentes. O STJ já tem se pronunciado sobre isso, admitindo que o Ministério Público, como parte, não pode fazer sustentação oral. E sim, quer dizer, o Ministério Público não, o promotor de justiça. Quem representa realmente, e o entendimento do STJ é esse, é o procurador que tem assento ou nas turmas ou nas câmaras. No caso, há um precedente que o subprocurador que ocupava a cadeira é quem sustentou oralmente, no caso que eu me recordo, eu vi isso é recente, não faz muito tempo. Mas, seguindo esse princípio realmente lógico do desembargador Ibanez, penso que ainda que mereça, assim, uma reflexão, como salientou o desembargador Amilcar, corroborado pelo desembargador Dilermando, mas há precedente, sim, do STJ nesse sentido. Ele diz o promotor, enquanto parte, ele, nos tribunais, o Ministério Público, quem fala em nome do Ministério Público é o procurador-geral, ou o subprocurador, no caso dos tribunais superiores. A questão de ordem está acolhida, unanimidade, então vai fazer uso da palavra o doutor Hildo, quando chegar a oportunidade, doutor Wendel. Suscitar a questão de ordem, a corte decidiu dessa forma. Então, o doutor Caio está com a palavra na forma regimental. Ilustre desembargador presidente, ilustre desembargadora relatora, ilustre representante do Ministério Público, doutor Hildo,
demais servidores que acompanham essa sessão, colegas advogados que acompanham pela internet, muito bom dia. E, excelências, nessa manhã nós estamos a tratar uma das questões mais relevantes que dizem respeito à questão da dignidade dos policiais militares e que o Congresso Nacional realizou um avanço significativo em matéria de defesa dos direitos humanos, em matéria de garantia da liberdade do indivíduo, tirando da legislação federal, diga-se de passagem, no que na visão dos impetrantes é uma idiosincrasia, a permissão de se realizar prisão de caráter administrativo. E o Congresso Nacional fez isso tutelando o direito à liberdade e sem afrontar prerrogativas dos outros entes federativos, porque é a legislação federal que cabe regular os direitos e deveres de forma geral dos militares no âmbito estadual. E ele faz isso, excelências, o Congresso faz a legislação federal faz isso ao instituir o Decreto-Lei 667 de 69, que foi recepcionado com caráter de lei ordinária pelo ordenamento após a Constituição de 1988. E o que está sendo discutido aqui, excelências? Existe o decreto federal e a lei federal 13.967 decidiu alterar a legislação federal como um todo e incluiu lá no artigo 18 a vedação à prisão privativa e restritiva de liberdade como pena disciplinar. Perceba, excelências, que a legislação não impediu para que em outros casos existisse a prisão. Mas a prisão administrativa, como regra geral para todas as corporações militares, ela foi retirada como possibilidade legal. E aí há esse questionamento sobre a impossibilidade do legislador federal fazer isso. E primeiro ponto que precisa ser destacado, é uma regra geral. Não é uma regra específica que vai tratar, por exemplo, dos direitos especificamente dos policiais militares do estado do Rio Grande do Norte, mas de todos os policiais militares do Brasil, que inclusive em outros estados, o próprio Poder Executivo já deu a iniciativa de aplicar isso de forma imediata. Porque, de fato, como uma natureza de regra, essa disposição tem autoaplicabilidade. É uma regra taxativa. Não pode mais ter prisão administrativa dos policiais militares. Não é um princípio, um mandamento para se dizer, olha, futuramente os estados não vão mais poder fazer prisão administrativa. Não é regra taxativa. E dentro, excelências, do poder que o Congresso tem de conformar direitos fundamentais. Então, excelências, quando o Congresso estabelece essa regra de forma geral, primeiro, o faz alterando legislação federal de caráter geral, porque não é uma realidade específica para a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, não diz respeito à progressão, a direitos e garantias especificamente do Estado do Rio Grande do Norte, mas uma legislação de caráter geral, nacional, e de um avanço humanitário de se tirar essa, aí me permita uma palavra, mas essa excrescência
de se permitir a prisão administrativa dos policiais militares. Então, Excelências, primeiro, consignar que outros estados já estão aplicando essa regra. Não se entende porque o estado do Rio Grande do Norte ainda está resistindo a aplicar essa regra, porque é uma regra que garante direitos fundamentais, sem tirar o poder disciplinar da polícia. Importante deixar isso, porque outras sanções são possíveis de serem realizadas. Mas a prisão administrativa é uma limitação da liberdade do indivíduo que há de ser retirada, e o Congresso Nacional estabeleceu isso de forma soberana e dentro dos limites que lhe cabe regulamentar os direitos fundamentais. E fez isso no sentido de garantir maior efetividade ao princípio mais caro que o direito pode estabelecer, que é a liberdade do indivíduo, Excelências. Nós estamos aqui a tratar da liberdade individual, o direito mais caro que um ser humano pode ter, e da impossibilidade do Estado fazer isso de forma administrativa. E esse caráter que fez de forma geral, essa regra que foi feita de forma geral, foi justamente no sentido... E assim, os direitos fundamentais, eles em regra, eles têm que ser interpretados na maior amplitude possível. E suas restrições é que cabem ser realizadas no estrito parâmetro legal. E o que é que acontece? Esse parâmetro legal que permitia a prisão administrativa no âmbito federal não mais existe. O que permitia a prisão administrativa era o decreto-lei que foi alterado para dizer não mais é possível. E, ainda que se diga que há possibilidade no texto constitucional federal de se aplicar a prisão aos militares, mas essa prisão é um mandamento geral que depende de legislação para poder ser aplicada. Por isso, as prisões disciplinares sempre foram fundamentadas com base nesse decreto-lei, que agora foi alterada e não mais subsiste a possibilidade da prisão administrativa. Então, o que deve prevalecer é o direito fundamental à liberdade, e essa restrição, não mais existindo no âmbito federal, pela legislação federal, não mais pode subsistir no sistema jurídico, porque deve prevalecer a regra geral da liberdade, do direito fundamental à liberdade. E o Estado deve agir no sentido de garantir a máxima eficiência desse direito fundamental à liberdade. E isso, como eu disse, não impede, Excelências, que em outros casos a legislação preveja situações de prisão, inclusive para outra da legislação os policiais, que regula os policiais militares, que, como eu disse, é baseada numa legislação federal, de âmbito geral, não mais subsiste porque o Congresso, no seu poder conformador, depois de passar, Excelências, pela Câmara, pelo Senado, pela sanção presidencial, não mais o Estado do Rio Grande do Norte pode continuar realizando esse tipo de medida que, como eu disse, era embasado numa regra geral de legislação federal. Então, Excelências, não há invasão do ponto de vista da competência do ente federativo do Estado do Rio Grande do Norte. Não há vício de iniciativa, porque é uma regra geral relativa a todos os servidores que foi convalidada pelo chefe do Poder Executivo Federal, convalidando esse ato legislativo. Não há que se falar em preponderância do direito do Estado de punir o indivíduo de forma administrativa frente ao direito fundamental de liberdade desse indivíduo. Nesse sopesamento de valores, é indiscutível que prepondera a liberdade do indivíduo, notadamente quando essa liberdade
é garantida não só pela Constituição Federal, como regra geral, mas como legislação estabelecida pelo Congresso Federal, que é quem compete estabelecer essas regras gerais que serão aplicadas no âmbito de todas as polícias estaduais do Brasil, não é só do Rio Grande do Norte, do Brasil. Então, excelências, para não prolongar mais, ratificar que, com base nessa disposição federal, a Câmara Criminal do Estado do TJ do Rio Grande do Norte já deferiu concessão de ordem em habeas corpus para afastar a prisão administrativa, ou seja, já há precedente do próprio tribunal no sentido de garantir, inclusive, a autoaplicabilidade desse dispositivo e, por todas essas razões, mas principalmente pontuando, é uma legislação geral, a possibilidade de prisão administrativa estava nessa legislação federal geral e foi retirada por quem lhe compete, o Congresso Nacional, com a chancela do presidente da República. E, por fim, excelências, nesse sopesamento de valores entre o direito do Estado de restringir a liberdade com a finalidade disciplinar, que não se esgota porque há outras possibilidades jurídicas de aplicar sanções administrativas, inclusive de caráter grave e efetiva, isso não prepondera frente ao direito de liberdade do indivíduo, que foi ratificada de forma soberana pelo Congresso Nacional, legítima, alterando a legislação federal que tratava sobre o assunto. Então, excelências, agradecendo a oportunidade de sustentar e trazer essas questões para debate dessa corte, que se pede para não se declarar inconstitucional esse dispositivo e para garantir, excelências, que esse avanço humanitário estabelecido pela União Federal, de forma legítima, através do Congresso Nacional e pela sanção do presidente da República, não seja afastada da aplicação no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. Que seja garantido o direito dos policiais e dos bombeiros de terem que responderem, sim, por eventuais infrações éticas, mas não com a sua liberdade e fora das possibilidades legais do Estado de Direito. Então, excelências, é com base nessas argumentações que, representando aqui os interesses dos policiais militares e dos bombeiros do Estado, é que se pede que o Estado do Rio Grande do Norte não retroceda nesse avanço humanitário que foi estabelecido pelo Congresso Nacional e julgue improcedente esse incidente de inconstitucionalidade. Obrigado, excelências. Está com a palavra o doutor Hildo. Bom dia, presidente, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima relatora, doutora Neise, excelentíssimos senhores desembargadores, doutor advogado, membro do Ministério Público que acompanha, doutor Wendel. Houve, inclusive, excelência, uma referência na decisão que admitiu o 19º promotor de Natal como amicus curiae, uma referência à possibilidade de sustentação oral neste feito. Mas como já houve a decisão por unanimidade deste tribunal, eu penso que não cabe mais insistir na questão. Então, passemos à apreciação. Já houve parecer do Ministério Público, eu mesmo o assinei nestes autos a respeito da inconstitucionalidade, tanto formal como material, deste dispositivo artigo 18, inciso 7º da Lei 13.967 de 2019. Do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, que o Ministério Público sustenta é que, em verdade, essa disposição da Lei 13.967, que prevê como princípio a vedação à medida restritiva e privativa de liberdade para policiais, no que se refere ao campo disciplinar, ela, em verdade, não trouxe um princípio. Essa norma, na prática e na realidade, ela instituiu uma
norma de efeitos concretos. Não tratou apenas de regra geral. Na medida em que ela trata da vedação da prisão disciplinar de forma objetiva e específica, ela constitui, portanto, não de uma norma de caráter geral, mas de uma norma de efeitos concretos. E, portanto, não seria admissível que o chefe do Poder Executivo Federal pudesse instituir uma norma de caráter específico, de caráter concreto, impondo a todos os estados, né, essa normativa. O artigo 42, parágrafo 1º, combinado com o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10º da Constituição Federal, disciplinam a competência para os aspectos específicos do regime jurídico militar. O 42, parágrafo 1º, diz que cabe, um excerto lá quase ao final do dispositivo, cabe à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da própria Constituição Federal. E o que é que diz o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10? Que lei, e no caso estadual, disporá, nesse caso ele se refere à lei federal, né, que disporá sobre as Forças Armadas, mas o 42 diz que cabe à lei estadual disciplinar o ingresso nessas Forças Armadas, incluída aí, no caso, por extensão, a Polícia Militar, limite de idade, estabilidade, outras condições de transferência, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais dos militares. Então, a vedação de medida privativa e restritiva de liberdade no campo disciplinar, que foi concreta, ela violou expressamente esse dispositivo, tendo em vista que a iniciativa de lei para essa vedação à prisão disciplinar é de cada governador dos estados, não podendo ser tratada, não podendo ser imposta por uma lei federal, né, que no caso não trouxe normas gerais, trouxe uma vedação específica quanto a isso. O artigo 18, que está em questão, inciso 7º da Lei 13.967, ele diz, em que pese citar como princípio, mas ele deixa claro, a vedação de medida privativa e restritiva de liberdade, né, impondo, portanto, uma norma de efeitos concretos. Aqui não se limita, portanto, a definir uma normatividade genérica, trazendo diretrizes ou balizas, mas impedindo, detalhando uma situação concreta, como se o dispositivo afirmasse que, configurado qualquer fato jurídico disciplinar, né, que seja ilícito ou militar estadual, ele não poderá sofrer uma constrição de sua liberdade. Então, sob o aspecto formal, entende o Ministério Público que há vício de iniciativa, tendo em vista que esse regime jurídico dos servidores militares só pode ser tratado, há uma cláusula de reserva de iniciativa para os chefes dos executivos estaduais, não podendo a União impor isto por norma federal. Do ponto de vista material, nós teríamos também a inconstitucionalidade configurada, tendo em vista que essa vedação viola expressamente os artigos 5º e 42, caput, além do artigo 142, parágrafo 2º, e 144, parágrafo 6º da Constituição Federal. Essa disposição ela tem o intuito de extinguir a pena de prisão disciplinar, em que pese isso não há nenhum demérito aos policiais militares, policiais e corpo de bombeiros militares, no sentido de estarmos buscando recrudescer o regime disciplinar eles imposto, na verdade não. Esse regime já era dessa forma construído, tendo em vista que as forças militares elas se baseiam fundamentalmente, esse é o principal conteúdo da disciplina normativa da Constituição Federal, é que estas forças elas estão fundadas nos princípios da hierarquia e disciplina. Então, a Constituição Federal previu que é imperativo para as forças militares a hierarquia e disciplina, e daí uma série de consequências que vou citar os dispositivos que a Constituição traz expressamente
a previsão da prisão disciplinar. No artigo 5º, inciso 61, a Constituição dispõe que ninguém será preso senão em flagrante delito ou prova escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A transgressão militar que se refere à infração disciplinar militar e crime também militar, todos conforme definição em lei. Então, poderá, conforme expressamente previsto na Constituição Federal, haver prisão por infração disciplinar militar. No artigo 42, a Constituição dispõe que os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares são instituições organizadas, como eu já havia referido, com base na hierarquia e disciplina. São militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, expressamente previsto na Constituição. E no artigo 142, reforçando essa disposição, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, deixando bem claro clara a similaridade entre essas forças nacionais, as armadas, e as forças militares estaduais. E o artigo 142, parágrafo 2º, dispõe que não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, deixando claro que não só é possível a prisão disciplinar, né, pelo artigo 5º, inciso 61, como a própria Constituição diz que não caberá sequer habeas corpus em relação a essas punições disciplinares militares. E que, no 144, parágrafo 6º, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares subordinam-se juntamente com as polícias civis e polícias penais aos governadores dos estados, que são os comandantes supremos nos seus estados das forças de segurança. Então, do ponto de vista formal, essa norma não tem caráter geral, ela impôs uma vedação específica, concreta aos estados, de não permitir a prisão disciplinar, então viola, do ponto de vista formal, a iniciativa dos governadores estaduais, e do ponto de vista material, ela viola o princípio da hierarquia e disciplina, a previsão constitucional de permissibilidade de prisão disciplinar, e que essa hierarquia e disciplina nos estados está sob o comando dos governadores estaduais, não podendo a União disciplinar de forma diversa. Há doutrina suficiente sobre o assunto, né, a respeito de hierarquia e disciplina, como José Afonso da Silva, entre outros, e essa legislação, portanto, esse dispositivo, ele foi de encontro à própria natureza jurídica das carreiras militares. Essa hierarquia e disciplina, e como correlato, um corolário lógico, a prisão disciplinar, elas são do âmago, são o que há de essência nessas carreiras, tendo em vista que não é admissível que uma força militar, militarizada, homens armados, não tenham um rígido controle disciplinar como as demais carreiras civis dos estados, da União, dos municípios, etc. Os servidores públicos em geral. Não se pode cogitar de aplicar a mesma disciplina que se tem para os servidores civis aos servidores militares. É preciso deixar registrado, reiterado, que as polícias militares estaduais, elas são correlatas às forças armadas. São forças que têm homens em grande quantidade, treinados para situações eventualmente até de combate mesmo, né? Situações de polícia ostensiva, polícia repressiva, que vai atuar de forma armados, todos armados. Então é preciso que haja esse controle disciplinar rígido sobre essa corporação. No HC 080-1459 desta Corte, já se deixou registrado em verbis que não seria razoável revogar a aplicação de sanções disciplinares previstas no regulamento disciplinar dos órgãos militares estaduais sob pena de ferida e morte a disciplina castrense, uma vez que inviabiliza a aplicação das sanções necessárias. Se a corporação for impedida de aplicar sanções de detenção ou prisão, só lhe restará, para não ser omissa,
as sanções de advertência, repreensão, licenciamento e exclusão a bem da disciplina, o que não parece minimamente razoável e, como eu já tinha afirmado e reitero, não se pode cogitar de aplicar o mesmo regime disciplinar a servidores civis aos servidores militares. A Constituição Federal, quando prevê a possibilidade de prisão disciplinar e quando impede, inclusive, o habeas corpus nessas sanções disciplinares, é porque considera, e isso está muito claro, que esta corporação militar precisa de um sistema rígido de disciplina, de hierarquia entre as patentes, para que haja um controle adequado, né, de uma força tão, do ponto de vista potente, do ponto de vista de forças armadas e de segurança para a população. Então, o Ministério Público reitera todos os termos do que já vinha se manifestando nos autos, se manifestando, portanto, reiterando a manifestação no sentido da declaração de inconstitucionalidade formal e material desse dispositivo da Lei 13.967 de 2019. É assim como me manifesto, presidente. Com a palavra, doutora Neise. Eu vou dar início ao meu voto, submetendo a julgamento a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela Procuradoria-Geral do Estado. Ao se manifestar no ID 6599803, o Procurador-Geral do Estado defende a ideia de ser incabível a arguição de inconstitucionalidade em sede de habeas corpus. Para o ilustre procurador, abre aspas, o incidente de arguição é um instituto que se insere no trâmite do controle difuso de constitucionalidade e, por isso, é suscitado no bojo de algum processo em curso quando se entende haver ofensa à Carta Maior. Em sendo assim, a declaração de inconstitucionalidade da norma inquinada, se vier a ocorrer por parte do plenário ou do órgão especial do tribunal ao qual estiver submetido, será sempre no caso concreto que está submetido a julgamento e do qual a arguição de inconstitucionalidade é um incidente. Fecha aspas. Continuando. Logo, a declaração que eventualmente venha a ser feita pelo Tribunal de Justiça Potiguar somente pode se restringir às partes em litígio no processo subjetivo principal, do qual a arguição é incidental. De outra forma, está se atentando substituir por via oblíqua as formas previstas constitucionalmente de controle concentrado de constitucionalidade, que tem por objetivo princípio o controle da norma em abstrato e sua retirada do mundo jurídico, se verificar sua não conformidade com a norma maior, que é a Constituição Federal. Eventual declaração de inconstitucionalidade proferida nestes autos não pode ter o condão de ir além das partes que compõem o processo subjetivo principal, que tem efeito interpartes e não erga omnes. Fecha aspas. Todavia, não procede a argumentativa. Ora, estando-se em sede de controle difuso da constitucionalidade, é evidente que o provimento jurisdicional emitido por esta Corte aproveita apenas aos militares do Estado, e ora representados pelo Partido Solidariedade, não havendo de se falar em efeitos erga omnes. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, apesar de ressaltar a especialidade do rito do habeas corpus, já admitiu o controle difuso pela via eleita. Se não vejamos, habeas corpus, substituto de recurso próprio, inadequação da via eleita, importação e distribuição de produtos sem registro exigível no órgão de vigilância sanitária competente, corrupção ativa. Prisão preventiva. Eu tenho que ler todo o conteúdo dessa decisão para melhor entendimento. Superveniência de sentença, ausência de novos fundamentos, contumácia, oferta de suborno,
necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, segregação fundamentada, circunstâncias pessoais favoráveis, fato superveniente, sentença lavrada que não afastou a inconstitucionalidade parcial do artigo 273, parágrafo 1º-B do Código Penal, que é o preceito secundário. Fixação de pena elevada, 11 anos. Concurso material, pena total, 13 anos. Prisão processual que já ultrapassa período superior a 2 anos e 4 meses. Nova dosimetria da pena será necessariamente realizada com expressiva redução pelo STJ em sede de recurso especial ou de habeas corpus, considerando a inconstitucionalidade proclamada pela Corte Especial, o que torna manifestamente ilegal a manutenção da segregação cautelar. Preso processual não tem menos direitos do que os condenados em definitivo. LEP. Substituição da clausura por outras medidas cautelares alternativas. Precedentes. URAIT não conhecido. Ordem concedida, de ofício. O habeas corpus não pode ser utilizado como recurso, como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Em situações excepcionalíssimas, a 5ª turma deste tribunal aceita o exame em sede de habeas corpus de situação superveniente, não apreciada expressamente pelas instâncias ordinárias, mas que decorra do controle de constitucionalidade incidental da Corte Especial, com repercussão direta nos direitos de ir e vir do cidadão. É a hipótese dos autos. A Corte Especial, por meio do julgamento da arguição de inconstitucionalidade do HC número 239.363 do Paraná, por maioria, acolheu a arguição para declarar inconstitucional o preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-B do Código Penal. Isso no HC 355.461, São Paulo. Relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma, julgado em 15 de 12 de 2016 e proclamado em 1º de fevereiro de 2017. Dessa feita, fecho aspas, dessa feita, filio-me a corrente que entende pela viabilidade do debate acerca da inconstitucionalidade incidental em sede de habeas corpus. Conforme já explanado, a tese aqui trazida não consubstancia novidade nos tribunais superiores. Por exemplo, o precedente da Corte Especial do STJ que acabei de ler. Conforme já explanado, rememoro ainda diversos julgados do STF, a exemplo do recente e propalado caso relativo à execução da pena em segunda instância, HC 126/292. Bem assim, a ordem coletiva concedida para beneficiar as mães presas, HC 143/641. Aliás, há muito a Suprema se inclinava à permissibilidade na via do mandamos, consoante se denota do voto do ministro Carlos Veloso. Ementa. Constitucional, processual penal, habeas corpus, cabimento, inconstitucionalidade, incidente tanto. Não é somente a coação ou a ameaça direta à liberdade de locomoção que autoriza a impetração do habeas corpus. Também a coação ou a ameaça indireta à liberdade individual justifica a impetração da garantia constitucional escrita no artigo 5º, 68º da Constituição Federal. Possibilidade da discussão da constitucionalidade de norma legal no processamento do habeas corpus. Precedentes do STF. Recurso provido. RHC 76946,
Relator Carlos Veloso, segunda turma, julgado em 27 de abril de 99 e publicado no Diário da Justiça em 11 de junho de 1999. Fecho aspas. Pensar no modo diverso seria como alijar a possibilidade de o relator do habeas corpus exercer importante papel no controle e aferição de validade da norma à luz dos ditames constitucionais. A propósito, essa é a lição que se extrai da exegese de Luiz de Ferrajoli, invocada por Rogério Greco em seu curso de Direito Penal. Abre aspas. O juiz exerce um papel decisivo quanto ao controle de validade da norma, ao compará-la com o texto constitucional. Não deve o intérprete ser um autônomo aplicador da lei, mas sim o seu mais crítico intérprete, sempre com os olhos voltados para os direitos fundamentais conquistados a duras penas, em um Estado constitucional de direito. Por essa razão, é que Ferrajoli assevera que a interpretação da lei deverá ser realizada sempre conforme a Constituição e que o juiz nunca deverá sujeitar-se à lei de maneira crítica e incondicionada, senão sujeição, antes de tudo, à Constituição. Segunda edição, 2003, editora Impetus, página 109/110. Fecho aspas. Não por outro motivo, diversos tribunais adotam o entendimento SUSO e, por conseguinte, submetem arguições de inconstitucionalidade ao respectivo órgão especial em sede de habeas corpus. Nessa toada, destacam-se julgados do TJ de Minas Gerais, do TJ do Rio de Janeiro e do TRF da 2ª Região. É isso, presidente. Peço parecer oral da douta Procuradoria. Com a palavra, doutor, para se manifestar sobre a preliminar. Preliminar de inadequação da via eleita, parece-nos até de singela solução. A Procuradoria considera que não é possível arguir incidentalmente a inconstitucionalidade de norma em sede de habeas corpus, mas a doutrina já tem isso bastante sedimentado, no sentido de que não só é possível ao autor arguir a inconstitucionalidade de qualquer norma em qualquer tipo de ação, principalmente nas ações constitucionais. E não só a doutrina, mas há precedentes do Supremo Tribunal Federal, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cito apenas alguns. No STF, o HC 112.005, relator ministro Dias Toffoli. No STJ, HC 120.353 de São Paulo, relator para a Corte do ministro Ari Pagenda, da Corte Especial. Então, não há nenhum fundamento jurídico para que não se admita a arguição de inconstitucionalidade em sede de habeas corpus. Essa é a manifestação do Ministério Público, Excelência. Isso posto, em consonância com a PGJ, rejeito a preliminar. Pode abrir a votação, presidente. Desembargador Mauri, como vota Vossa Excelência? Preliminar. Eu acompanho o relator, Excelência, rejeitando a preliminar. Desembargadora Judite, como vota Vossa Excelência? Preliminar. Também rejeito. Doutora Berenice. Sim, com a relatora, Excelência. Obrigado. Desembargador Ivaldo Pinheiro. Acompanho a relatora, Excelência. Desembargador Amilcar. Senhor presidente. Desembargador Lermano. Também, Excelência. Desembargador Vigílio. Acompanho a relatora, presidente. Desembargador Ibanez. Voto por rejeitar a preliminar, senhor presidente. Conforme a relatora. Rejeita a preliminar. Desembargador Gilson. Com a relatora. Está proclamada a unanimidade, eu chamo do voto da relatora pela rejeição da preliminar. O mérito, doutora Is. No mérito, eu quero dizer e parabenizar a manifestação do doutor Eudo Leite, procurador de Justiça, e dizer que praticamente está esvaziado o meu voto, pela manifestação do procurador. Então, como
é um voto longo e foi disponibilizado, eu peço permissão para ler apenas a ementa, se concordar, presidente, se Vossa Excelência permitir. Pois não, pode ler, então o voto está disponibilizado. Constitucional e processual penal. Arguição de inconstitucionalidade em sede de habeas corpus coletivo impetrado em favor dos policiais e bombeiros militares. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela PGE. Inexistência de óbice processual ante a limitação dos efeitos do deciso, interpartes. Precedentes da Corte Especial do STJ. Rejeição. Mérito. Óbice a prisão disciplinar castrense. Inconstitucionalidade do inciso 7 do artigo 18 do Decreto-Lei 667/69, com a redação dada pela Lei 13.967 de 2019. Vícios de ordem formal e material evidenciados. Conhecimento e acolhimento da arguição. É como voto, senhor. E pelo sistema do processo judicial eletrônico, estou dividindo de Vossa Excelência o desembargador Expedito Ferreira, o desembargador Ibanez Monteiro, e os demais estão acompanhando Vossa Excelência no sentido de acolhimento da arguição da inconstitucionalidade. Por maioria de votos, está proclamado o termo no entendimento de Vossa Excelência. Eu indago aos colegas se há algum processo que independe de pauta em mesa. Não havendo mais nenhum processo judicial em mesa, para encerrar a ordem jurisdicional. Declara aberta a ordem administrativa. Processos administrativos. Não há. Expediente, Márcio. Tem expediente, Excelência. São ofícios do excelentíssimo ministro, presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Eu, presidente, a cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Excelência para informar o final da minha gestão feita ao Conselho Nacional de Justiça, ao tempo em que agradeço a cessão do juiz de direito desse egrégio tribunal, Adriano da Silva Araújo, que exerceu com competência e dedicação suas atribuições de juiz auxiliar da presidência. Na oportunidade, solicito o registro do presente elogio nos assentamentos funcionários do referido magistrado. E ainda do excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para agradecer a sessão da servidora do quadro de pessoal efetivo desse egrégio Tribunal de Justiça, abaixo identificada, a estagiária Daiane Fidelis Bezerra, que integrou a equipe de trabalho do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça, na segunda fase de implantação do Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificada. Mais uma vez, o denodo comprometimento e o espírito profissional para cumprir a missão, não interrompida por força das restrições sanitárias que eclodiram em razão da pandemia causada pelo Covid-19, distinguiu essa servidora, permitindo ao Conselho Nacional de Justiça alcançar êxito em intervenção deveras complexa. Por essa razão, apresento a Vossa Excelência proposta de anotação formal do presente elogio no assento funcional da servidora destacada, como forma de reconhecer a elevada performance com a qual se ouve atenciosamente somente esses, Excelência. Obrigado, Márcio. Quero apresentar uma moção de congratulações pela posse dos desembargadores Gilson Barbosa e Cláudio Santos nos cargos de direção do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, ocorrido no dia 31 do próximo pretérito. Todos aprovam? Aprovo, sim. Quero propor também um voto de reconhecimento pela excelente gestão realizada pelos desembargadores Glauber Rego e Cornélio Alves, à frente daquela Corte Eleitoral do último biênio. Todos aprovam? Aprovo. Com certeza, Excelência. Também apresentar uma moção de congratulações pela posse dos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, nos cargos de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ocorrido no dia 27 próximo passado. Todos aprovam? Também apresentar a moção de congratulações pela posse amanhã dos ministros Luiz Fux,
Rosa Weber nos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. De acordo. Quero comunicar à Corte, com muita honra e alegria, que na quinta-feira próxima passada, eu e o nosso querido amigo e decano, Corregedor-Geral de Justiça Madrid, fomos homenageados pelo Exército Brasileiro, recebendo condecorações daquela respeitada instituição, e que essa homenagem eu atribuo que foi ao Tribunal de Justiça. Existe isso lá, o General Ulisses, era uma homenagem que era prestada à instituição que nós integramos há tanto tempo e temos a honra de fazer esse registro, como também forma de agradecer com solenidade simples, por causa da pandemia, num ambiente de distanciamento, todo mundo em máscara, mas que foi uma homenagem realmente que nos deixou muito honrados. Quero, por fim, apresentar um voto de pesar pelo falecimento do general de brigada Carlos Augusto Fecura Cidrião Ferreira, que foi comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, sede em Natal, e fez várias parcerias com o Tribunal de Justiça e atualmente ocupava o cargo de chefe do Centro de Inteligência do Exército em Brasília. A Excelência tinha 54 anos de idade, era cearense, era um amigo nosso, pessoal, e morreu de Covid-19. Mulher médica, do Exército, mas que não resistiu a essa traiçoeira e invisível doença. Eu apresentei esse voto de pesar oficiando-se a brigada da região militar. Vocês aprovam? Sem dúvida, lamentando. Com certeza, Excelência. Aprovo. Tenho aqui para apresentar na Corte homologação, submeter para a homologação da Corte, ato da Presidência, que a de referendo autorizou o desembargador Cláudio Santos a afastar-se de suas funções jurisdicionais em Corte a partir do dia 31 de agosto, até 5 dias após a realização do primeiro turno das eleições de 2020, ou na hipótese da ocorrência do segundo turno até o quinquênio subsequente. Todos aprovam? Aprovo. Sim. Também submeter a prorrogação a toda a presidência que a de referendo convocou conforme sorteio, no dia 15 de passado, a juíza de direito Berenice Capuchu de Araújo Roque, titular da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Natal, para substituir o doutor do Santos durante o referido período de afastamento. Todos aprovam? Aprovo. Tenho em mãos um ofício 391/2020, datado de 1º de setembro do corrente mês, cumprimentando solicitar as providências necessárias a fim de autorizar a excelentíssima senhora juíza de direito Tiziana Maria Delgado Nobre, titular da comarca de João Câmara, para que atue na condição de juiz conciliar na corredoria dos Tribunal Regional Eleitoral, conforme estabelece o artigo 3º da resolução TSE 23.585. Atenciosamente, senador Juiz Barbosa de Albuquerque, presidente. Todos autorizam? Com certeza. Autorizado. Também, por fim, agradecer a doutora Neise Fernandes, os serviços prestados por sua excelência no Tribunal de Justiça durante o período de férias do desembargador Saraiva Sobrinho. Muito obrigado, doutora Neise, é sempre um prazer querer nossos trabalhos. Muito obrigada, excelência. Propostas de Marcelo Mauri? Não, excelência, apenas me acostar, como já fiz, aliás, toda a Corte, todas as proposições de Vossa Excelência, agradecer a referência ao meu nome quanto à homenagem que honrosamente recebemos do Exército Brasileiro. Vossa Excelência disse muito bem, a homenagem foi ao Tribunal, ao Poder Judiciário como um todo, a Presidência e a Corredoria. Recebemos não só como uma homenagem simplesmente pessoal, mas uma homenagem à própria instituição.
de extrema importância para todos nós, vinda de uma instituição tão valiosa que é o Exército Brasileiro. No outro momento, já o fiz também, mas me sinto na obrigação de reiterar, em particular, os sentimentos pela perda do nosso inestimável general Cidrião. Como Vossa Excelência referiu, foi comandante aqui, uma pessoa de fino trato, um homem comprometido com sua missão e infelizmente, veio a falecer. A notícia que se tem realmente foi em decorrência do Covid-19. Mas é uma perda realmente extremamente lamentável e reitero por isso o nosso sentimento de pesar, presidente. No mais, nada a apresentar, senhor presidente. Proposição, senador Judite. Quero me associar às moções de Vossa Excelência e, de modo particular, parabenizá-lo ao desembargador Amauri pela honraria merecidamente recebida. Doutora Berenice, posição. Doutor Vivaldo. Excelência, apenas parabenizar Vossa Excelência, desembargador Amauri, pela justa e merecida homenagem recebida pelo Exército Brasileiro. Somente. Doutora Neise. Parabenizar Vossa Excelência, o desembargador Amauri, pela homenagem recebida e agradecer a todos pela forma como fui tratada neste egregio tribunal e, em especial, ao desembargador Saraiva pela indicação. Saibam que meu sentimento é de gratidão a todos e me sinto, volto a dizer, muito honrada em participar deste colente tribunal. Na oportunidade, presidente, também quero aqui, que eu tomei conhecimento, registrar que hoje é o aniversário do doutor Wendel, que esteve aqui agora recentemente, só para registrar, que hoje é o aniversário do promotor Wendel Betor. Muito obrigada. Desembargador Lermando. Excelência, só quero ratificar todas as proposições de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, como os colegas que me antecederam fizeram, parabenizar Vossa Excelência, desembargador Amauri, da justa e merecida homenagem que receberam. É somente. Desembargador Vigílio. Também, senhor presidente, eu quero me associar às proposições de Vossa Excelência, às merecidas homenagens recebidas do Exército Brasileiro, de Vossa Excelência e do desembargador Amauri, mas sem nenhuma proposição. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Gilson. Presidente, eu quero, na pessoa de Vossa Excelência, registrar os meus agradecimentos e acredito em nome também do desembargador Cláudio, para nossas funções de direção do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos. Quero registrar também aqui a presença do Dr. Eval, presidente da associação, presidente da MB, aqui na nossa sessão. Sempre um prazer, doutor Eval, seja bem-vindo. Muito obrigado, presidente. Estamos aqui. E deve-se algum processo de mesa administrativo, algum processo que depende de pauta administrativo, não havendo mais nenhum processo, agradecendo a presença de todos. Ele ia partir de a presidente de sessão.